Ela entrou na igreja de vestido branco, mas eu sabia que aquele seria o último dia em que sorriria assim. Meu nome é Priscila. Tenho 28 anos. E durante toda a minha vida, fui conhecida como a irmã menos favorecida da família Santos. Sabrina, minha irmã mais nova de 25 anos, sempre foi a filha dourada. Aquela com cabelos loiros naturais que brilhavam ao sol, olhos verdes que hipnotizavam qualquer um que olhasse para ela, e um corpo que parecia ter sido esculpido por anjos. Eu era apenas a morena comum, a estudiosa quieta que passava despercebida nas festas, aquela que as pessoas cumprimentavam por educação, mas logo esqueciam. Cresci acostumada com as comparações. Na escola, os professores sempre diziam: "Ah, você é a irmã da Sabrina! Que menina linda!" E eu sorria, forçando uma expressão alegre, enquanto por dentro, algo morria um pouquinho a cada elogio dirigido a ela. Em casa não era diferente. Mamãe suspirava quando via Sabrina se arrumando no espelho e murmurava: "Minha filha, você é uma obra de arte." Para mim, apenas um tapinha no ombro e um "estude bastante, Priscila. A inteligência é seu forte." Durante a adolescência, tentei de tudo para chamar atenção. Fiz academia, mudei o corte de cabelo 15 vezes, gastei minha mesada inteira em maquiagem que nunca ficava como nas revistas. Nada funcionava. Sabrina continuava sendo o centro das atenções, sem fazer esforço algum, enquanto eu me esforçava desesperadamente para ser notada. Nas festas de família, os tios sempre perguntavam para ela sobre namorados, sobre pretendentes, sobre planos de casamento. Para mim, apenas: "E os estudos, Priscila? Passou no vestibular?" Aos 18 anos, quando entrei na faculdade de administração, pensei que finalmente encontraria meu lugar no mundo. Longe da sombra de Sabrina, eu poderia ser eu mesma. E por um tempo, funcionou. Me formei com distinção, consegui um estágio numa empresa de contabilidade, depois uma efetivação, depois uma promoção. Pela primeira vez na vida, eu tinha algo que era só meu: minha carreira, meu sucesso profissional, minha independência financeira. Foi no escritório que conheci Bruno. Ele trabalhava como vendedor numa empresa parceira e aparecia lá 2 vezes por semana para reuniões. Moreno alto, sorriso fácil, jeito despojado que me fazia rir mesmo nos dias mais difíceis. A primeira vez que me convidou para tomar um café, achei que fosse engano. Homens como Bruno não reparavam em mulheres como eu. Mas ele insistiu, e eu aceitei, com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Bruno era diferente de todos os homens que eu já havia conhecido. Ele me ouvia de verdade quando eu falava sobre trabalho, sobre meus planos, sobre meus medos. Me fazia perguntas sobre minha opinião, ria das minhas piadas sem forçar, me trazia flores sem motivo especial. Pela primeira vez na vida, eu me sentia especial. Não era a irmã de alguém, não era a menina inteligente, mas sem graça. Eu era simplesmente Priscila, e isso era suficiente para ele. Namoramos por 1 ano antes que ele conhecesse minha família. Eu estava nervosa, como sempre ficava quando mundos diferentes se encontravam. Sabia que Sabrina estaria lá, radiante como sempre, e temia que Bruno fizesse como todos os outros homens. Ficasse hipnotizado por ela e esquecesse que eu existia. Mas Bruno me surpreendeu. Cumprimentou Sabrina educadamente. Elogiou o jantar que mamãe havia preparado e passou a noite inteira conversando comigo sobre os planos que tínhamos para o futuro. Depois do jantar, quando estávamos sozinhos no carro, ele me pegou pelas mãos e disse: "Agora entendo de onde vem sua insegurança, amor. Sua família não sabe enxergar o tesouro que tem em casa." Chorei naquela noite, mas foram lágrimas de alívio. Finalmente alguém me via. Finalmente alguém me escolhia. O pedido de casamento veio 2 anos depois do nosso primeiro encontro. Bruno me levou ao mesmo café onde tínhamos tomado o primeiro café juntos. Se ajoelhou na frente de todos os clientes e disse que eu era a mulher mais incrível que ele já havia conhecido. O anel não era caro. Nenhum de nós dois tinha muito dinheiro, mas era perfeito. Simples, delicado, como nosso amor.
Sabrina fingiu ficar feliz quando contei a novidade. Me deu um abraço apertado e disse todas as palavras certas. Estou tão feliz por você. Bruno é um homem de sorte. Mas havia algo nos seus olhos verdes que me incomodava. Uma expressão que eu não conseguia decifrar, mas que me deixava inquieta sempre que ela olhava para meu anel. Os preparativos do casamento se tornaram minha obsessão. Com o orçamento apertado, eu tinha que ser criativa. Passei meses pesquisando fornecedores, comparando preços, negociando descontos. Queria que tudo fosse perfeito, mesmo sem ter o dinheiro que outras noivas tinham. Escolhi cada detalhe com cuidado. As flores, o bolo, a decoração, o vestido. Não seria o casamento mais luxuoso da cidade, mas seria nosso, feito com amor e dedicação. Sabrina sempre aparecia durante os preparativos. Oferecia ajuda, dava opiniões, fazia sugestões, mas havia algo malicioso em seus comentários que me deixava desconfortável. Será que ele não vai cansar de você antes do casamento? Ela perguntava com um sorriso inocente. Homens gostam de mulheres mais vibrantes. Você tem certeza de que ele realmente te ama? Eu tentava ignorar, focada na minha felicidade. Mas as palavras ficavam ecoando na minha cabeça durante as madrugadas insones. As dúvidas que Sabrina plantava encontraram terreno fértil nas minhas inseguranças mais profundas. Comecei a reparar em pequenos detalhes. Bruno, chegando alguns minutos atrasado nos encontros, o celular dele tocando e ele não atendendo na minha frente. Um olhar distante quando pensava que eu não estava vendo. Seriam sinais de que ele estava se cansando de mim, como Sabrina havia sugerido? Ou era apenas paranoia minha? Uma noite, 2 semanas depois de definirmos a data do casamento, Bruno me procurou com uma expressão séria que eu nunca havia visto antes. Disse que precisávamos conversar sobre algo importante. Meu coração disparou. Senti como se o mundo estivesse prestes a desabar sobre minha cabeça. Mas tentei manter a calma. Priscila, ele começou, e sua voz tremia de um jeito que me assustou. Eu preciso te contar uma coisa. Algo aconteceu, e eu não posso esconder de você. Fechei os olhos por um segundo, preparando-me para o pior. Todas as palavras maldosas de Sabrina voltaram à minha mente como uma tempestade. Ela estava certa? Ele realmente havia se cansado de mim? Eu me apaixonei. Ele continuou, e cada palavra era como uma punhalada no meu peito. Eu não queria que acontecesse. Tentei lutar contra isso, mas não consegui. Não posso me casar com você sabendo que amo outra pessoa. O mundo parou. Literalmente parou. Eu conseguia ouvir meu coração batendo nos ouvidos. O sangue correndo pelas veias. O barulho distante do trânsito lá fora. Mas as palavras de Bruno ecoavam como se viessem de outro planeta. Quem? Foi tudo que consegui sussurrar. Bruno abaixou a cabeça, incapaz de me olhar nos olhos. E então ele disse o nome que destruiria minha vida para sempre. Sabrina. A palavra Sabrina saiu da boca de Bruno como uma sentença de morte. Senti como se alguém tivesse arrancado meu coração ainda batendo e o estivesse espremendo na minha frente. O ar desapareceu dos meus pulmões, e por um momento achei que fosse desmaiar ali mesmo, na sala de estar do meu apartamento, onde tínhamos planejado nossa vida juntos durante 2 anos. Sabrina, repeti, e minha voz saiu rouca, irreconhecível. Minha irmã Sabrina. Bruno assentiu miseravelmente, ainda sem coragem de me olhar nos olhos. Aconteceu na festa de aniversário da sua mãe, no mês passado. Vocês brigaram por causa da decoração, lembra? Você saiu mais cedo, e eu fiquei para ajudar a limpar. Começamos a conversar e... uma coisa levou a outra. A festa de aniversário da mamãe. Eu me lembrava perfeitamente. Tinha passado semanas organizando tudo, mas Sabrina apareceu no último minuto querendo mudar metade das coisas. Discutimos na cozinha e eu saí frustrada, deixando Bruno lá para não estragar a festa da minha mãe. Enquanto eu chorava no carro, questionando por que sempre tinha que ser a filha compreensiva, a filha que cedia, eles estavam se apaixonando. Há quanto tempo? Perguntei.
embora não tivesse certeza de que queria saber a resposta. 2 semanas. Ele admitiu. Priscila, eu tentei esquecer. Eu juro que tentei. Mas é mais forte do que eu. Nunca senti nada assim na vida. 2 semanas. 2 semanas ele estava me beijando, fazendo planos comigo, falando sobre nossa lua de mel, enquanto por dentro ardia de paixão pela minha irmã. 2 semanas eu vinha planejando meu casamento enquanto meu noivo se apaixonava pela mulher que sempre foi minha rival involuntária. Ela sabe? Consegui perguntar. Bruno finalmente me olhou, e seus olhos estavam cheios de uma dor que eu não conseguia processar. Como ele podia estar sofrendo? Eu era a traída. Eu era a vítima. Por que ele parecia tão destroçado quanto eu? Sim, ele sussurrou. Ela sente o mesmo. E foi aí que meu mundo desabou completamente. Sabrina sabia. Sabrina correspondia. Todas aquelas perguntas maldosas, todas aquelas dúvidas que ela havia plantado na minha cabeça, todos aqueles comentários sobre homens gostarem de mulheres mais vibrantes. Ela já sabia que tinha conquistado meu noivo. Ela estava brincando comigo como um gato brinca com um rato antes de matá-lo. Não lembro exatamente o que aconteceu depois. Bruno tentou me abraçar, e eu o empurrei com uma força que não sabia que tinha. Ele tentou explicar, falar sobre como não havia planejado aquilo, sobre como se sentia terrível, sobre como ainda gostava de mim, mas não podia negar o amor que sentia por ela. Eu não estava ouvindo. Ou melhor, estava ouvindo cada palavra, mas elas chegavam até mim distorcidas, como se viessem de debaixo d'água. De alguma forma, ele saiu do meu apartamento. De alguma forma, eu tranquei a porta, apaguei as luzes e me arrastei até o quarto. Caí na cama ainda vestida e chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pela traição, pela humilhação, pelos 2 anos perdidos, pelos sonhos destruídos. Mas principalmente chorei pela confirmação do que sempre soube no fundo do coração. Eu nunca seria suficiente. Nem para minha família, nem para o homem que amava, nem para ninguém. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados e o coração partido, mas com uma clareza estranha. Precisava cancelar tudo. O salão, o buffet, o fotógrafo, a banda, as flores. Precisava avisar os convidados, devolver os presentes que já haviam chegado, cancelar a lua de mel. A vida prática não parava para corações partidos. Levei 3 dias para juntar coragem suficiente para ligar para Sabrina. Quando ela atendeu, sua voz estava diferente, mais suave, mais feliz. Oi, Pri! Ela disse, usando o apelido da infância que não usava há anos. Sabrina, comecei, mas minha voz falhou. Respirei fundo e tentei novamente. Bruno me contou. Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que durou tanto tempo que cheguei a pensar que ela havia desligado. Pri? Ela começou, mas eu a interrompi. Não, disse, surpreendendo-me com a firmeza da minha própria voz. Não quero explicações. Só quero saber uma coisa. Vocês vão ficar juntos? Outro silêncio. Mais longo ainda. Sim. Ela finalmente sussurrou. Pri, eu sei que você está magoada, mas você não entende. É diferente com ele. É verdadeiro. Verdadeiro. A palavra ecoou na minha cabeça. Então, o que Bruno e eu tínhamos durante 2 anos não era verdadeiro. Eram apenas 2 anos de mentira, de encenação, de um homem esperando algo melhor aparecer? Entendo, consegui dizer. Espero que vocês sejam felizes. Desliguei antes que ela pudesse responder. Os dias seguintes passaram numa névoa de obrigações práticas e dor emocional. Cancelei tudo o que podia ser cancelado, perdi o dinheiro do que não podia e inventei desculpas vagas para os parentes mais curiosos. Decidimos adiar, eu dizia. Queremos ter certeza de que é o momento certo. Mentira! Eles tinham certeza. Certeza de que não me queriam. A família ficou dividida quando a verdade finalmente vazou. Mamãe ficou chocada e decepcionada, principalmente com Sabrina. Papai tentou se manter neutro, como sempre fazia quando suas filhas brigavam.
Os tios sussurravam encantos, e eu podia sentir os olhares de pena sempre que entrava numa sala. Mas Sabrina não demonstrava nenhum pingo de remorso. Pelo contrário, ela floresceu. Nunca a vi tão radiante, tão segura de si mesma. Ela e Bruno começaram a aparecer juntos publicamente apenas uma semana depois da nossa conversa. Eles não se escondiam, não se justificavam. Passeavam de mãos dadas pela cidade como se fossem um casal normal, como se não tivessem destruído uma família no processo. As redes sociais se tornaram minha tortura pessoal. Sabrina postava fotos deles juntos constantemente. No cinema, no restaurante, na praia, no parque. Sempre sorrisos perfeitos, sempre parecendo um casal saído de uma revista. Os comentários eram ainda piores. Que casal lindo! Vocês nasceram um para o outro. Quando vai ser o casamento? Eu parei de usar as redes sociais. Parei de sair de casa nos fins de semana. Parei de atender o telefone quando via que era alguém da família. Me enterrei no trabalho como uma forma de esquecer. Mas mesmo lá, as pessoas perguntavam sobre o casamento que não havia acontecido. E eu tinha que inventar novas versões da mesma mentira. Foi num almoço de domingo, 2 meses depois da traição, que tudo explodiu de vez. Mamãe havia insistido tanto para eu ir que acabei cedendo. Pensei que talvez fosse a oportunidade de começarmos a curar as feridas, de encontrarmos uma forma de conviver como família apesar de tudo. Sabrina chegou com Bruno. Claro que chegou. Ela entrou na casa dos nossos pais como se nada tivesse acontecido. Radiante no vestido azul que realçava seus olhos, grudada no braço do homem que deveria ter sido meu marido. Bruno me cumprimentou com um aceno constrangido da cabeça. Eu respondi da mesma forma, fingindo uma civilidade que estava longe de sentir. O almoço começou tenso, com conversas forçadas sobre tempo, trabalho, qualquer coisa que não fosse o elefante gigante no meio da sala. Mamãe se esforçava para manter o clima leve. Papai estava mais silencioso que o normal, e eu empurrava a comida no prato sem conseguir engolir direito. Foi quando o tio Roberto fez um comentário inocente sobre casamentos que a bomba explodiu. E então, meninas, quando é que vamos ter um casamento na família? Ele perguntou, olhando alternadamente para Sabrina e para mim. Sabrina se iluminou. Literalmente se iluminou, como se alguém tivesse acendido uma lâmpada dentro dela. Bem, ela disse, olhando para Bruno com aquele sorriso que eu conhecia tão bem. Na verdade, nós já marcamos a data. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Vai ser em dezembro, Bruno acrescentou, evitando meu olhar. No mesmo lugar que... Ele parou, percebendo o que estava prestes a dizer. No mesmo lugar que seria o meu casamento. Completei, minha voz saindo mais calma do que eu esperava. Sabrina teve a decência de parecer constrangida por meio segundo, mas apenas meio segundo. Pri, você precisa aceitar a realidade, ela disse, e havia algo cruel nos seus olhos verdes que eu nunca havia visto antes. Eu sempre fui mais bonita. Ele me escolheu porque eu valho mais. Você é feia e sem graça. Nunca conseguiria segurar um homem como o Bruno. As palavras saíram da sua boca como balas, cada uma acertando seu alvo com precisão mortal. Ao redor da mesa, ouvi risadas abafadas. Tio Roberto tentou disfarçar com uma tosse. Prima Carla sorriu atrás da taça de suco. Até papai deixou escapar um sorriso irônico. Eles estavam rindo. Minha própria família estava rindo da minha humilhação. Me levantei da mesa sem dizer uma palavra. Peguei minha bolsa e saí da casa. Ninguém me seguiu. Ninguém tentou me impedir. Ouvi as conversas recomeçarem antes mesmo de eu chegar à porta. Dirigi até meu apartamento em piloto automático, as palavras de Sabrina ecoando na minha cabeça como uma sinfonia diabólica. Você é feia e sem graça. Nunca conseguiria segurar um homem como o Bruno. Eu valho mais. Cheguei em casa e me tranquei no quarto. Chorei até minha cabeça doer, até meus olhos ficarem inchados demais para abrir, até não sobrar uma lágrima sequer. E então, quando não havia mais lágrimas para derramar, algo mudou dentro de mim. Não era só raiva. Era algo mais profundo,
mais frio, mais determinado. Pela primeira vez na vida, eu não ia aceitar quieta. Não ia ser a irmã compreensiva, a filha que sempre cedia, a mulher que abaixava a cabeça e seguia em frente. Se Sabrina achava que eu era feia e sem graça, se achava que podia me humilhar na frente da família inteira, se achava que podia roubar minha vida e ainda rir da minha cara, ela estava muito enganada. Eu podia não ser a mais bonita, mas sempre fui a mais inteligente. E inteligência, quando usada da forma certa, pode ser uma arma muito mais poderosa que a beleza. Acordei na manhã seguinte com uma clareza mental que não sentia há meses. As lágrimas tinham secado, a autopiedade tinha evaporado, e no lugar havia algo novo. Uma determinação fria e calculista que me surpreendeu. Não era sede de vingança no sentido tradicional da palavra. Era mais como justiça. Sabrina achava que podia me humilhar, me destruir e ainda sair por cima? Veremos. Comecei pela coisa mais óbvia, as redes sociais. Sabrina sempre foi viciada em exposição, e agora que tinha Bruno como troféu, ela estava pior ainda. Postava fotos deles todos os dias, no café da manhã, no shopping, no parque, sempre com legendas melosas sobre amor verdadeiro e destino. Os comentários eram previsíveis. Dezenas de corações, elogios sobre como eram um casal perfeito, perguntas sobre quando seria o casamento. Eu observava tudo de longe, analisando padrões. Sabrina sempre checava as redes sociais compulsivamente, sempre respondia aos comentários rapidamente, sempre postava nos mesmos horários. Ela era previsível, e pessoas previsíveis são vulneráveis. Mas redes sociais eram superficiais. Se eu queria entender realmente quem era Bruno, precisava ir mais fundo. Comecei pesquisando sobre ele de forma sistemática. Nome completo, endereço antigo, empresa onde trabalhava antes de conhecer nossa empresa parceira, faculdade que frequentou. A internet é uma ferramenta poderosa quando você sabe usá-la. Criei perfis falsos em diferentes plataformas. Uma mulher de 35 anos interessada em relacionamentos sérios. Um homem de 40 procurando amizades. Uma empresária de 28 anos nova na cidade. Diferentes idades, diferentes fotos, diferentes personalidades, mas todas com uma coisa em comum: acesso ao mundo digital de Bruno de forma indireta. O que descobri nas primeiras semanas já me deixou intrigada. Bruno havia se mudado para nossa cidade há apenas 3 anos, vindo de São Paulo. Não tinha família aqui, poucos amigos próximos, e sua vida anterior era estranhamente vaga nas redes sociais. Para alguém da nossa geração, ele tinha uma pegada digital surpreendentemente pequena antes de 2022. Comecei a frequentar os lugares onde sabia que eles iriam. Não para confrontos ou cenas dramáticas, mas para observar. O restaurante italiano onde eles jantavam às quartas-feiras, o cinema do shopping onde iam aos domingos, a academia onde Bruno se exercitava pela manhã. Eu me tornei uma sombra, sempre presente, mas nunca notada. Foi numa dessas observações que comecei a perceber algumas inconsistências. Bruno sempre pagava as contas nos restaurantes, mesmo sabendo que Sabrina tinha mais dinheiro que ele. Sempre insistia em lugares caros, mesmo quando ela sugeria opções mais simples. E sempre perguntava sobre a herança da vovó. A herança da vovó. 300 mil reais que Sabrina havia herdado quando nossa avó paterna morreu, 1 ano antes. Dinheiro que ela mantinha aplicado, esperando a oportunidade certa para usar. Comecei a reparar que Bruno fazia muitas perguntas sobre esse dinheiro. Quando Sabrina planejava usar, se ela tinha pensado em investir, se não seria legal comprarem uma casa juntos. Minha suspeita começou como uma pulga atrás da orelha, mas foi crescendo a cada observação. Bruno era atencioso demais, interessado demais, apaixonado demais. Homens como ele não se apaixonavam por mulheres como Sabrina do nada. Eles podiam se sentir atraídos, podiam querer um caso, mas aquela intensidade toda, aquela pressa em oficializar o relacionamento, havia algo errado. Intensifiquei minhas pesquisas.
Comecei a procurar por Bruno Silva, um nome comum demais para ser coincidência, em registros públicos, processos judiciais, notícias antigas. Usei sites de busca especializados, paguei por relatórios de antecedentes, cavei fundo na internet até encontrar pistas. A primeira pista veio de um site de reclamações de consumidores. Uma mulher de Campinas havia feito uma denúncia contra um Bruno Silva, vendedor, acusando-o de golpe matrimonial. A denúncia era de 2 anos atrás e havia sido removida, mas eu tinha aprendido que nada desaparece completamente da internet se você souber onde procurar. Consegui o nome da mulher através de fóruns de discussão onde ela havia postado alertas sobre golpistas. Márcia Fernandes, 42 anos, empresária do ramo de cosméticos. Criei um perfil falso de jornalista investigativa e entrei em contato com ela, alegando estar fazendo uma matéria sobre golpes amorosos. Márcia aceitou conversar. E o que ela me contou confirmou todas as minhas suspeitas. Bruno havia aparecido na vida dela do nada, charmoso e atencioso. Eles se conheceram num evento de negócios. Ele estava começando uma empresa própria e precisava de uma parceira investidora. O relacionamento evoluiu rapidamente. Em 6 meses, eles estavam morando juntos. Em 8 meses, ele havia proposto casamento. Ele era perfeito demais. Márcia me contou durante nossa conversa por videochamada. Sempre dizia as coisas certas, sempre sabia como me fazer sentir especial. Mas havia algo artificial nele, como se ele estivesse representando o papel do namorado perfeito. O casamento durou exatamente 1 ano e 10 meses. Bruno pediu o divórcio alegando incompatibilidade, mas não antes de conseguir que Márcia investisse R$80 mil na tal empresa dele, que nunca existiu de verdade. Ele ficou com metade dos bens do casal e desapareceu da cidade. Descobri depois que ele havia feito a mesma coisa com pelo menos 2 outras mulheres. Márcia continuou. Sempre o mesmo padrão. Mulheres bem-sucedidas, com dinheiro próprio, sem família muito próxima. Ele aparecia como o príncipe encantado, conquistava a confiança delas, casava rápido e sumia com parte do patrimônio. Desliguei a chamada com o coração disparado. Não era só intuição. Não era paranoia. Bruno era um golpista profissional e Sabrina era apenas sua próxima vítima. Mas descobrir isso era apenas o começo. Precisava de provas concretas, evidências que não pudessem ser questionadas. Márcia me passou os contatos das outras vítimas que ela conhecia, e aos poucos fui montando um mosaico da vida criminosa de Bruno. Cleusa, de Ribeirão Preto. Relacionamento de 2 anos, casamento de 18 meses, divórcio com ela perdendo R$120 mil. Patrícia, de Araraquara. 3 anos de relacionamento, casamento que durou 2 anos exatos, ela perdeu metade da empresa que havia construído sozinha. O padrão era sempre o mesmo. Bruno escolhia mulheres financeiramente independentes, mas emocionalmente carentes. Mulheres que tinham tido relacionamentos ruins no passado, que estavam em momentos vulneráveis das suas vidas, que ansiavam por um amor verdadeiro. Ele aparecia como a resposta para todas as suas orações. O homem perfeito que finalmente as valorizava. O relacionamento sempre evoluía rapidamente. Ele tinha pressa de oficializar, pressa de casar, pressa de juntar os patrimônios. Durante o casamento, ele era o marido exemplar, até conseguir acesso ao dinheiro da esposa. Então começavam os problemas de negócios, os investimentos mal-sucedidos, as oportunidades que não podiam ser perdidas. Quando o dinheiro acabava ou a mulher começava a desconfiar, ele pedia o divórcio e desaparecia. Bruno não era apenas um golpista. Ele era um especialista em explorar a necessidade feminina de ser amada. Um predador emocional que transformava o sonho do amor verdadeiro no pior pesadelo da sua vida. E agora ele estava fazendo exatamente a mesma coisa com Sabrina. Por 1 minuto, apenas 1 minuto, senti pena da minha irmã. Ela não sabia que estava sendo manipulada por um especialista. Ela realmente acreditava que havia encontrado o amor da sua vida, que era especial, que merecia toda aquela atenção e cuidado.
Em algumas semanas, ela estaria casada com um homem que a via apenas como um banco com pernas. Mas a pena durou apenas 1 minuto. Sabrina tinha me humilhado, tinha destruído minha autoestima, tinha rido da minha dor na frente da família inteira. Ela havia escolhido machucar a própria irmã para ficar com um homem que nem conhecia direito. As consequências dessa escolha eram problema dela. O que eu precisava agora eram provas irrefutáveis. Depoimentos de ex-vítimas eram importantes, mas não seriam suficientes para expor Bruno da forma que eu planejava. Precisava de algo mais direto, mais pessoal, mais impossível de negar. Foi quando tive a ideia dos perfis falsos mais elaborados. Criei a personagem de Isabela Mendes, empresária de 31 anos, recém-divorciada, que havia herdado uma empresa de logística do ex-marido. Escolhi fotos de uma modelo estrangeira pouco conhecida no Brasil, criei uma história detalhada, um perfil profissional convincente. Isabela era rica, sozinha e vulnerável, exatamente o tipo de mulher que atraía Bruno. Comecei a frequentar os mesmos ambientes que ele: academia, restaurantes, eventos de networking. Nunca me aproximei diretamente, mas me certifiquei de estar sempre no campo de visão dele. Postava nas redes sociais como Isabela, sempre com fotos em lugares sofisticados, sempre dando sinais sutis de prosperidade financeira. Demorou 3 semanas para ele morder a isca. Foi numa cafeteria próxima ao escritório dele. Eu estava fingindo trabalhar no laptop quando ele se aproximou da minha mesa. "Com licença", ele disse com aquele sorriso charmoso que eu conhecia tão bem. "Você não é a Isabela? Acho que já nos vimos em alguns eventos." Era mentira, claro. Mas era o jeito clássico dele de abordar uma possível vítima. Fingir um conhecimento anterior para quebrar o gelo. "Sou sim", respondi, usando um tom de voz ligeiramente diferente do meu natural. "Bruno, não é? Você trabalha com vendas, se não me engano." O rosto dele se iluminou. Ele adorava quando as pessoas se lembravam dele. "Exato. Que memória boa a sua. Posso me sentar?" Estava esperando um cliente que cancelou em cima da hora. Aceitei, claro. E durante os 45 minutos seguintes, assisti Bruno representar exatamente o mesmo papel que havia representado comigo 3 anos antes. O homem charmoso, mas não invasivo, interessado, mas respeitoso, bem-sucedido, mas não arrogante. Ele me convidou para jantar. Eu disse que pensaria. Ele insistiu gentilmente. Disse que conhecia um restaurante ótimo, que seria apenas um jantar entre novos amigos. Eu cedi, fingindo que estava sendo conquistada pela sua persistência. O jantar foi uma masterclass em manipulação emocional. Bruno me fez dezenas de perguntas sobre minha vida, meus planos, meus sonhos, demonstrou interesse genuíno em cada resposta, fez comentários inteligentes, me fez rir várias vezes. No final da noite, eu entendia perfeitamente como ele havia conquistado todas aquelas mulheres. E também entendia como havia me conquistado. Tudo o que ele havia feito comigo, toda aquela atenção especial que me fizera sentir única pela primeira vez na vida, era apenas uma técnica. Um roteiro bem ensaiado que ele repetia com cada nova vítima. Eu não era especial. Nunca havia sido especial para ele. Era apenas mais uma marca na lista. Mas agora eu tinha uma vantagem que as outras não tiveram. Eu sabia quem ele realmente era. Começamos a nos encontrar regularmente. Sempre em lugares públicos, sempre com conversas aparentemente casuais, sempre com Bruno demonstrando um interesse crescente pela minha vida financeira. Ele perguntava sobre a empresa, sobre meus investimentos, sobre meus planos de expansão. Sempre de forma sutil, sempre disfarçado de interesse genuíno. Durante nossos encontros, eu deixava escapar informações sobre Sabrina. Falava sobre ter visto uma mulher linda no shopping, loira de olhos verdes, que parecia ser de família bem de vida. Bruno sempre mudava de assunto rapidamente, mas eu percebia o desconforto nos seus olhos. Foi no 4º encontro que ele cometeu o erro que eu estava esperando. Estávamos conversando sobre relacionamentos passados quando ele mencionou, casualmente, que estava saindo com alguém. "É sério?"
Perguntei, fingindo surpresa e um pouco de decepção. Eu pensei que... Bem, achei que talvez houvesse algo entre nós. Bruno se inclinou para a frente, pegou minha mão e me deu aquele sorriso que eu conhecia tão bem. Isabela, ele disse, e sua voz estava carregada de uma intimidade falsa. Não vou mentir para você. Estou noivo, sim. Mas é complicado. Ela é uma boa pessoa, mas é imatura, dependente. Não é como você. Você é independente, inteligente, dona da própria vida. Ela tem dinheiro? Perguntei, fingindo que a pergunta havia saído sem querer. Bruno hesitou por uma fração de segundo. Tem algum. Herdou uma quantia da avó recentemente. Mas não é uma mulher de negócios como você. Ela não sabe fazer o dinheiro trabalhar para ela. Entendo, respondi, deixando um tom de desaprovação aparecer na minha voz. E vocês vão se casar mesmo? Vamos, ele admitiu. Mas depois do casamento? Bem, casamentos podem acabar, não é? Especialmente quando as pessoas percebem que não são compatíveis. Pronto. Ele havia confessado. Talvez não com todas as palavras, mas havia deixado claro que via o casamento com Sabrina como temporário. Uma fase necessária para conseguir acesso ao dinheiro dela. Bruno, eu disse fingindo choque e decepção. Você está me dizendo que vai se casar com uma mulher que não ama só pelo dinheiro dela? Ele percebeu que havia falado demais. Tentou voltar atrás, explicar que não era bem assim, que a situação era mais complexa. Mas era tarde demais. Eu havia conseguido o que queria. Naquela noite em casa, comecei a organizar tudo o que havia descoberto. Depoimentos das ex-vítimas, registros de processos, evidências da vida passada de Bruno e agora a confissão dele sobre suas intenções com Sabrina. Mas ainda precisava de mais. Precisava de algo definitivo, incontestável, que não deixasse margem para dúvidas ou interpretações. Foi quando decidi que precisava gravar uma conversa. Na semana seguinte, marquei mais um encontro com Bruno como Isabela. Desta vez, escolhi um restaurante mais reservado, com menos movimento. Configurei meu celular para gravar áudio e o deixei estrategicamente posicionado na mesa. Durante o jantar, conduzi a conversa exatamente para onde queria. Falei sobre relacionamentos, sobre casamento, sobre a dificuldade de encontrar alguém genuíno nos dias de hoje. É por isso que admiro sua honestidade, eu disse, olhando nos olhos dele. Você poderia ter mentido sobre estar noivo, mas foi transparente comigo. Bruno sorriu, claramente lisonjeado. Eu não gosto de enganar as pessoas, Isabela. Vida demais é curta para relacionamentos falsos. A ironia da frase quase me fez rir, mas mantive a compostura. E sua noiva? Ela sabe que você não a ama de verdade? Claro que não, ele respondeu baixando a voz. Sabrina é uma boa pessoa, mas ingênua. Ela acredita em contos de fada, sabe? Acredita que somos almas gêmeas, que foi destino, essas coisas. Deve ser difícil fingir, comentei. Às vezes é, ele admitiu. Mas é temporário. Em 2 anos, no máximo, eu peço o divórcio. Alegamos incompatibilidade, dividimos os bens, e cada um segue sua vida. Ela vai ficar magoada por um tempo, mas vai superar. E bem, eu estarei livre para encontrar alguém como você. E o dinheiro da herança dela? Bruno deu de ombros. Metade vai ser minha por direito, quando nos divorciamos. É a lei. E considerando que vou investir na nossa vida juntos, casa, carro, essas coisas, é justo que eu tenha retorno do investimento. Você já fez isso antes? Perguntei, fingindo curiosidade inocente. O quê? Se casou pensando no divórcio. Bruno ficou quieto por um longo momento, avaliando se podia confiar em mim. Uma vez, ele finalmente admitiu. Há alguns anos. Foi uma experiência de aprendizado. Aprendi que é melhor ser honesto desde o início sobre o que você quer da vida. E o que você quer da vida, Bruno? Ele se inclinou para a frente, pegou minha mão novamente e me deu aquele sorriso que agora eu reconhecia como completamente falso. Quero ser bem-sucedido.
Quero ter conforto financeiro e quero estar com alguém que me entenda de verdade. Alguém como você. Desliguei o gravador mentalmente satisfeita. Tinha tudo o que precisava. Agora era só esperar o momento certo para usar. As semanas que antecederam o casamento de Sabrina foram as mais intensas da minha vida. Por fora, eu mantinha uma fachada de normalidade. Trabalhava, cumpria minha rotina, fingia que estava superando a traição. Por dentro, era um furacão de planejamento, ansiedade e determinação. Continuei encontrando Bruno como Isabela, sempre extraindo mais informações, sempre conseguindo mais evidências. Ele estava ficando mais confiante, mais aberto sobre seus planos reais. Durante nosso último encontro antes do casamento, ele chegou ao ponto de me mostrar mensagens que trocava com um amigo de São Paulo. "Olha só isso", ele disse, passando o celular para mim com um sorriso cúmplice. "Meu amigo Ricardo. Ele fez a mesma coisa que eu estou fazendo." Li as mensagens com o estômago embrulhado. Bruno e Ricardo conversavam sobre suas estratégias matrimoniais, como se estivessem discutindo táticas de futebol. Ricardo parabenizava Bruno pela nova conquista e perguntava quanto tempo ele achava que levaria para limpar a conta da Sabrina. "Ela tem 300 mil guardados", Bruno havia escrito. "Em 2 anos consigo pelo menos 150. Talvez mais se eu conseguir convencê-la a investir em algum negócio meu." "E depois você dá o pé na bunda dela?" Ricardo respondeu. "Claro, incompatibilidade de gênios. A clássica." Ricardo mandou uma sequência de emojis rindo. "Cara, você é frio mesmo. A irmã dela não desconfiou de nada? A Priscila? Aquela é tão burra que nem deve entender o que aconteceu. Sempre foi meio lesada mesmo." Minha mão tremeu segurando o celular. Lesada. Burra. Eles estavam rindo de mim também, me tratando como uma idiota que nem merecia consideração. "Posso fazer uma foto dessas conversas?" Perguntei para Bruno, fingindo que achava tudo divertido. "É para mostrar para minha amiga que está namorando um cara suspeito." "Claro", ele disse rindo. "Mulheres precisam ser mais espertas mesmo. A maioria de vocês é muito ingênua para esse mundo." Fotografei todas as conversas, uma por uma. Cada evidência era uma peça do quebra-cabeça que eu estava montando há meses. Mas ainda não era suficiente. Eu queria mais. Queria a confissão completa, sem margem para interpretações ou justificativas. Queria que ele se enterrasse tão fundo que nunca mais conseguisse sair do buraco. Foi então que tive a ideia final. Criei um perfil falso no WhatsApp usando um número temporário e me apresentei como assessora de imprensa de uma revista de relacionamentos. Entrei em contato com Bruno dizendo que havíamos ficado sabendo da história dele através de fontes e que gostaríamos de fazer uma matéria sobre estratégias modernas de relacionamento. Ele mordeu a isca imediatamente. A vaidade falou mais alto que a prudência. Marcamos uma entrevista por videochamada, que na verdade era uma forma de eu conseguir gravá-lo, confessando tudo em detalhes. Usei um aplicativo que disfarçava minha voz e uma foto genérica de uma mulher de negócios como avatar. Durante 45 minutos, Bruno detalhou sua filosofia de relacionamentos. Falou sobre como identificava mulheres vulneráveis, como construía confiança rapidamente, como manipulava sentimentos para conseguir acesso ao dinheiro delas. Explicou seu método como se fosse um consultor de negócios ensinando estratégias de vendas. "O segredo é fazer elas se sentirem especiais", ele disse, gesticulando animadamente para a câmera. "A maioria das mulheres que eu procuro teve relacionamentos ruins no passado. Elas estão carentes, precisando de validação. Eu dou exatamente o que elas querem ouvir." "E no caso atual?" perguntei, fingindo interesse jornalístico. "Sabrina é perfeita", ele respondeu com entusiasmo. "Linda, ingênua, com dinheiro na conta. E o melhor, ela tem problemas de autoestima por causa da irmã. Sempre se achou menos inteligente, menos capaz. Quando eu apareço tratando ela como uma princesa, ela fica completamente dependente de mim emocionalmente." "Você não sente culpa?" Bruno riu. "Culpa de quê?"
Eu não estou fazendo nada ilegal. Elas querem um marido. Eu viro marido. Temporariamente. É uma troca justa. E depois do divórcio? Depois eu sou livre para procurar alguém que realmente me interesse. Enquanto isso, tenho uma vida confortável e um bom retorno financeiro do investimento de tempo. Quando desliguei a chamada, tinha nas mãos uma confissão completa, detalhada, incontestável. Bruno havia admitido ser um golpista, havia confessado que não amava Sabrina, havia explicado exatamente como planejava roubar o dinheiro dela. Faltavam 5 dias para o casamento. Organizei todo o material que havia coletado ao longo dos meses. Gravações de áudio, prints de conversas, depoimentos das ex-vítimas, documentos que comprovavam os golpes anteriores e a gravação da entrevista. Criei uma apresentação impecável, cronológica, que contava toda a história de forma clara e irrefutável. Mas ainda havia um problema. Como expor tudo isso da forma mais eficaz possível? Podia procurar Sabrina em particular e mostrar as evidências. Mas conhecendo minha irmã, ela provavelmente acharia uma forma de justificar Bruno, ou pensaria que eu estava inventando tudo por ciúme. Podia procurar meus pais, mas eles eram facilmente manipuláveis, e Bruno poderia convencê-los de que era tudo armação minha. Não. Tinha que ser público. Tinha que ser numa situação onde Bruno não pudesse fugir, onde Sabrina não pudesse negar, onde toda a família pudesse ver a verdade de uma vez por todas. Tinha que ser no casamento. Consegui informações sobre a festa através da minha prima Carla, que estava ajudando com a organização. O salão, o número de convidados, a programação da cerimônia e da recepção. 200 pessoas estariam presentes, incluindo toda a nossa família e todos os amigos de Sabrina. Descobri que haveria um telão na festa para exibir um vídeo especial que Bruno havia preparado como surpresa para Sabrina. Um compilado de fotos dos dois, com música romântica de fundo. O técnico de som chegaria 2 horas antes da festa para configurar tudo. Era a oportunidade perfeita. Entrei em contato com o técnico, me apresentando como assessora da família, e disse que havia uma mudança de última hora no vídeo. Expliquei que a família queria adicionar algumas surpresas extras e que eu entregaria o pendrive com o material final no dia da festa. Ele aceitou sem questionar. Afinal, mudanças de última hora são comuns em casamentos. Preparei minha apresentação como se fosse um documentário. Comecei com fotos bonitas de Sabrina e Bruno, música romântica, exatamente como seria o vídeo original. Durante os primeiros 2 minutos, qualquer pessoa assistindo pensaria que se tratava de uma homenagem normal de casamento. Então, gradualmente, as coisas mudavam. As fotos davam lugar a documentos. A música romântica diminuía. E começava a revelação. Primeiro, as informações sobre as ex-vítimas. Fotos delas, depoimentos em áudio, evidências dos golpes anteriores. Depois, as conversas entre Bruno e Ricardo, com zoom nas mensagens mais comprometedoras. Em seguida, trechos da entrevista que ele havia dado, onde confessava tudo. O grande finale seria a gravação do nosso jantar, onde Bruno admitia que não amava Sabrina e que planejava se divorciar dela em 2 anos para ficar com metade do dinheiro. Configurei tudo para ser reproduzido automaticamente. Uma vez que o arquivo começasse a rodar, não haveria como pará-lo remotamente. Bruno teria que correr até o equipamento para tentar interromper, mas até lá, todo mundo já teria visto o suficiente. No dia do casamento, cheguei ao salão 2 horas antes dos convidados. Entregue o pendrive para o técnico e fiquei observando enquanto ele configurava tudo. Meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Está tudo pronto, o técnico me disse. O vídeo vai começar automaticamente quando o noivo pedir a palavra para fazer a surpresa dele. Perfeito, respondi, tentando manter a voz firme. A família vai adorar. Saí do salão e fui para casa me arrumar. Escolhi um vestido azul escuro, elegante, mas discreto. Nada que chamasse atenção para mim. Hoje não era meu dia de brilhar. Era o dia da verdade. Cheguei à igreja pontualmente. Sabrina estava radiante no vestido branco,
com um sorriso que eu não via há anos. Por um momento, apenas um momento, senti uma pontada de culpa. Ela realmente acreditava que estava vivendo o dia mais feliz da sua vida. Mas aí, me lembrei das suas palavras no almoço de domingo. Você é feia e sem graça. Nunca conseguiria segurar um homem como o Bruno. Me lembrei das risadas da família. Me lembrei da humilhação. A culpa desapareceu. A cerimônia transcorreu normalmente. Bruno disse sim, com o sorriso mais falso que já vi na vida. Sabrina disse sim, com lágrimas de felicidade nos olhos. Eles se beijaram sob uma chuva de pétalas de rosa, enquanto 200 convidados aplaudiam a união. Durante o coquetel, observei Bruno interagir com os convidados. Ele estava no auge da performance, representando o papel do noivo apaixonado com maestria. Cumprimentava todo mundo com entusiasmo. Falava sobre como era sortudo, sobre como Sabrina era especial. Meus pais estavam orgulhosos. Mamãe não parava de falar sobre como Bruno era perfeito para Sabrina, sobre como eles formavam um casal lindo. Papai, geralmente reservado, estava até fazendo piadas e rindo alto. A família toda havia aceitado Bruno completamente. Tios, primos, avós, todos estavam encantados com o genro novo. Ele tinha conseguido enganar não só Sabrina, mas toda a nossa família. Isso tornava o que estava prestes a acontecer ainda mais necessário. Quando chegou a hora dos brindes e homenagens, senti meu estômago dar uma volta. Bruno pediu a palavra, exatamente como eu sabia que faria. Ele adorava ser o centro das atenções. Pessoal, ele disse subindo no pequeno palco montado na frente do telão. Eu preparei uma surpresinha especial para minha esposa. Um vídeo com as melhores memórias dos nossos 2 anos juntos. Sabrina bateu palmas emocionada. Os convidados se viraram para o telão, expectativos. Pode rodar, Bruno falou para o técnico de som. O vídeo começou. Música romântica, fotos lindas, sorrisos perfeitos. Por 2 minutos, foi exatamente o que todos esperavam. Sabrina estava chorando de emoção. Bruno tinha um sorriso orgulhoso no rosto. Então, as coisas começaram a mudar. A música parou. As fotos deram lugar a documentos, e a voz de Márcia Fernandes começou a ecoar pelo salão. Bruno Silva é um golpista profissional. Ele me enganou, casou comigo pelo meu dinheiro e desapareceu com 80 mil reais. O silêncio no salão foi imediato e total. 200 pessoas ficaram mudas, olhando para o telão com expressões de choque e confusão. Bruno ficou pálido. Tentou correr até o equipamento de som, mas o técnico, igualmente confuso, não sabia como parar a apresentação. A voz de Cleusa começou. Ele fez a mesma coisa comigo. 2 anos de mentiras, casamento por interesse, roubo de 120 mil reais. Oh! Sabrina olhava alternadamente para o telão, para Bruno, para mim. Seus olhos verdes estavam arregalados de choque e descrença. Então apareceram as conversas com Ricardo. A tela mostrava as mensagens ampliadas, e a voz do narrador que eu havia contratado lia cada uma delas em voz alta. Ela tem 300 mil guardados. Em 2 anos consigo pelo menos 150. E depois você dá o pé na bunda dela? Claro. Incompatibilidade de gênios. A clássica. Ah, o salão explodiu em murmúrios chocados. Algumas pessoas começaram a sair das mesas, se aproximando do telão para ver melhor. Outras puxavam os celulares para gravar. Bruno finalmente conseguiu chegar até o equipamento, mas quando tentou desligá-lo, o técnico o impediu. Espera aí, o técnico disse, já entendendo o que estava acontecendo. Deixa rolar. Todo mundo tem direito de saber a verdade. A parte da entrevista começou. Bruno na tela, explicando orgulhosamente suas estratégias para enganar mulheres vulneráveis. O segredo é fazer elas se sentirem especiais. A maioria das mulheres que eu procuro teve relacionamentos ruins no passado. Sabrina começou a chorar. Não lágrimas de emoção, mas de humilhação e dor. Ela se virou para Bruno com uma expressão que nunca havia visto no seu rosto antes. Uma mistura de ódio, nojo e incredulidade total.
Bruno! Ela sussurrou, mas sua voz foi amplificada pelo microfone que ele ainda segurava. Ele tentou falar, tenta explicar, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez desde que o conhecia, Bruno Silva estava completamente sem reação. O vídeo chegou ao grande finale. Nossa conversa no restaurante, onde ele confessava que não amava Sabrina e planejava se divorciar dela em 2 anos. Sabrina é uma boa pessoa, mas ingênua. Ela acredita em contos de fada, sabe? Acredita que somos almas gêmeas, que foi destino, essas coisas. A última frase ecoou pelo salão em silêncio absoluto. Metade vai ser minha por direito, quando nos divorciamos. É a lei. O telão escureceu. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. Ninguém falou, ninguém respirou. Então, como se uma represa tivesse se rompido, o salão explodiu em gritos, discussões, pessoas se levantando das mesas. Alguns convidados foram em direção a Bruno. Outros correram para consolar Sabrina. Eu permaneci sentada na minha mesa, observando o caos que havia criado, sentindo uma mistura estranha de satisfação, alívio e tristeza. A verdade havia finalmente vindo à tona. E dessa vez, estava em alta definição numa tela de 2 metros, na frente de toda a nossa família e amigos. O caos que se seguiu à revelação foi como assistir a um filme em câmera lenta e velocidade dupla ao mesmo tempo. Pessoas gritando, cadeiras sendo derrubadas, convidados correndo em todas as direções. No centro de tudo, Sabrina permanecia imóvel no palco, ainda vestida de noiva, com o véu desarrumado e o rosto manchado de rímel. Bruno tentava desesperadamente explicar alguma coisa para quem quisesse ouvir, mas suas palavras se perdiam no tumulto. Tio Roberto e 2 primos haviam se posicionado entre ele e a saída, claramente impedindo qualquer tentativa de fuga. Mamãe chorava aos soluços, apoiada no ombro do papai, que estava com uma expressão de fúria que eu nunca havia visto antes. Foi quando Sabrina finalmente reagiu. "Silêncio!" ela gritou, e sua voz ecoou pelo salão com uma autoridade que eu desconhecia que ela possuía. O tumulto diminuiu gradualmente, até que todos os olhares se voltaram para ela. Eu quero ouvir da boca dele. Bruno engoliu seco. Tentou se aproximar do palco, mas os convidados não abriram passagem. Ele ficou ali no meio do salão, exposto, vulnerável, pela primeira vez desde que o conheci, mostrando seu verdadeiro eu, um homem pequeno, covarde, desesperado. "Sabrina?" ele começou, e sua voz saiu trêmula. "Eu posso explicar. Esse vídeo, ele foi editado. Alguém pegou conversas fora de contexto e..." "Fora de contexto?" Sabrina interrompeu, descendo do palco com uma elegância feroz. "Você chamou nosso casamento de temporário. Disse que ia pegar metade do meu dinheiro e dar o pé na minha bunda. Que contexto justifica isso?" Bruno olhava desesperadamente ao redor do salão, procurando por algum rosto amigo, algum apoio. Não encontrou nenhum. 200 pessoas o encaravam com nojo e desprezo. As outras mulheres? Mamãe disse, se aproximando com o rosto vermelho de choro e raiva. "Você fez isso com outras mulheres? Você é um criminoso?" "Eu mudei!" Bruno gritou, finalmente encontrando sua voz. "Eu mudei quando conheci Sabrina. Eu sei que cometi erros no passado, mas com ela é diferente. Eu amo ela de verdade." A mentira saiu tão desesperada, tão obviamente falsa, que várias pessoas no salão riram com amargura. Foi então que Sabrina fez algo que me surpreendeu completamente. Ela tirou a aliança do dedo e a jogou nos pés de Bruno. "Pega sua aliança", ela disse com uma calma mortal. "E sai da minha vista antes que eu chame a polícia." "Sabrina, por favor." Bruno se ajoelhou no chão, tentando pegar a mão dela. "Você tem que acreditar em mim. Eu amo você. Eu nunca faria nada para te machucar." "Você já fez", ela respondeu, puxando a mão para longe. "Você me fez de idiota na frente de 200 pessoas. Me fez acreditar que era especial quando na verdade eu não passava de mais uma marca na sua lista."
Bruno olhou ao redor mais uma vez, procurando desesperadamente por algum apoio. Seus olhos encontraram os meus. Foi você, ele disse, e sua voz estava carregada de ódio. Você armou isso tudo. Você criou aquele perfil falso, gravou nossas conversas. Você destruiu meu casamento por ciúme. Todas as cabeças do salão se viraram para mim. Senti meu coração acelerar, mas mantive a expressão calma. Havia me preparado para esse momento. Sim, respondi, me levantando da mesa e caminhando até o centro do salão. Fui eu que descobri quem você realmente é. Fui eu que gravei suas confissões. Fui eu que expus suas mentiras. O salão ficou em silêncio absoluto. Sabrina me encarava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Você fez isso por vingança. Bruno acusou, apontando o dedo para mim. Você não conseguiu me ter. Então decidiu me destruir. Eu fiz isso por justiça, respondi, minha voz ecoando clara pelo salão. Você é um golpista profissional, Bruno. Você destruiu a vida de pelo menos 3 mulheres antes da Sabrina. Você a enganou, mentiu para ela, manipulou os sentimentos dela. E ainda por cima me chamou de burra e lesada nas suas conversas com seus amigos. Várias pessoas no salão murmuraram concordando. Tio Roberto gritou. Bem feito! Esse canalha merecia mesmo ser exposto! Bruno tentou um último argumento desesperado. Mas Priscila tinha motivos pessoais. Ela estava com raiva porque o relacionamento dela comigo não deu certo. Ela inventou essas evidências. Inventei? Perguntei, puxando meu celular. Então você nega que disse essas palavras para mim há 2 semanas, quando se apresentou como solteiro e disponível? Coloquei o áudio da nossa última conversa para tocar. A voz de Bruno ecoou pelo salão, clara e inconfundível. Sabrina é uma boa pessoa, mas ingênua. Ela acredita em contos de fada, sabe? Acredita que somos almas gêmeas, que foi destino, essas coisas. O silêncio voltou. Bruno ficou pálido, percebendo que havia se enterrado ainda mais. E você nega, continuei, que disse para sua ex-vítima Márcia que ela era fácil demais? Que disse para Cleusa que casamento era só um negócio? Que explicou para um jornalista como identificar mulheres vulneráveis para aplicar golpes? A cada pergunta, Bruno ficava menor, mais encolhido, mais exposto. Foi então que Sabrina fez algo que me pegou completamente desprevenida. Ela caminhou até onde eu estava e me encarou nos olhos. Por que você não me contou antes? Ela perguntou, e sua voz estava quebrada, vulnerável. Por que deixou eu chegar até aqui? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Por um momento, todas as minhas justificativas, toda a minha raiva, toda a minha sede de justiça vacilaram. Porque você não ia acreditar, respondi honestamente. Você estava apaixonada. Se eu chegasse com essas provas há 3 meses, você ia achar que era mentira, que eu estava inventando por ciúme. Você mesma disse que eu era feia e sem graça, que nunca conseguiria segurar um homem como ele. Sabrina fechou os olhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu disse isso. Disse, confirmei, na frente de toda a família. E vocês riram. Todos riram da minha dor. O salão estava tão silencioso que se podia ouvir uma agulha cair. Sabrina abriu os olhos e me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Arrependimento genuíno. Pri, ela sussurrou. Eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo. Pela traição, pelas palavras cruéis, por ter rido da sua dor. Eu estava cega de paixão e ego. Achei que finalmente tinha ganhado de você em alguma coisa. Ganhado de mim? Perguntei genuinamente confusa. Você sempre foi a inteligente. Sabrina continuou, sua voz ficando mais firme. A estudiosa, a bem-sucedida, a que os pais respeitavam mesmo sem demonstrar. Eu era só a bonita. Só a decoração. Quando Bruno me escolheu em vez de você, pensei que finalmente tinha provado que eu valia mais. A honestidade brutal das suas palavras me deixou sem reação por um momento. Mas você estava certa, ela continuou. Eu era ingênua. Eu era idiota. Eu queria tanto acreditar que alguém me amava de verdade que ignorei todos os sinais.
E pior, eu machuquei minha própria irmã para ficar com um mentiroso. Bruno, que havia ficado quieto durante nossa conversa, tentou intervir. Sabrina, você não pode acreditar nela. Ela manipulou tudo. Ela... Cala a boca! Sabrina gritou, se virando para ele com uma fúria que eu nunca havia visto. Você não tem direito de falar mais nada. Você mentiu para mim durante 2 anos. Você ia me roubar, me usar, me descartar como lixo. Ela se aproximou dele, e mesmo sendo menor que Bruno, parecia dominá-lo completamente. Você sabe o que é mais patético em você? Ela continuou. Não é nem o fato de você ser um golpista. É o fato de você ser burro. Você realmente achou que podia enganar uma família inteira, gravar confissões, dar entrevistas e nunca ser pego? Bruno tentou falar, mas Sabrina não havia terminado. Minha irmã é formada em administração, trabalha com números, com análises, com investigação de fraudes empresariais. Se você tivesse pesquisado sobre a família antes de aplicar seu golpezinho, saberia que mexer com a Priscila é a pior ideia do mundo. Ela não perdoa, não esquece e sempre, sempre descobre a verdade. Ela se virou para mim e pela primeira vez em anos havia admiração nos seus olhos. Eu sempre tive inveja da sua inteligência, Pri, mas hoje eu tenho orgulho dela. Você me salvou de desperdiçar 2 anos da minha vida e 150 mil reais com esse verme. A emoção na sua voz era genuína. Pela primeira vez desde a infância, senti que minha irmã realmente me via, me respeitava, me valorizava. O momento foi interrompido por sirenes lá fora. Alguém havia chamado a polícia. Bruno tentou correr, mas os convidados não deixaram. Quando os policiais entraram no salão, encontraram um homem encurralado, uma noiva traída segurando as evidências dos crimes dele, e uma família inteira disposta a testemunhar contra ele. Este homem é um estelionatário, papai disse para o policial, sua voz carregada de autoridade. Minha filha tem todas as provas dos golpes que ele aplicou em outras mulheres, e nós temos 200 testemunhas do que ele confessou aqui hoje. Enquanto Bruno era algemado e conduzido para fora do salão, ele me lançou um último olhar de ódio puro. Você destruiu minha vida, ele disse. Não, respondi calmamente. Eu salvei a vida da minha irmã. Você destruiu a sua própria vida quando escolheu ser um criminoso. Os policiais o levaram embora no meio dos aplausos de todos os convidados. Quando o salão ficou vazio, restaram apenas os membros mais próximos da família. Sabrina estava sentada numa cadeira, ainda no vestido de noiva, olhando para as próprias mãos. E agora? Mamãe perguntou. O que fazemos com tudo isso? Sabrina levantou a cabeça e me olhou. Agora eu peço perdão à minha irmã. De verdade. E passo o resto da vida tentando compensar o mal que fiz. Ela se aproximou de mim, tirou o véu da cabeça e o estendeu na minha direção. Este véu era da vovó. Ela disse. Mamãe queria que eu usasse no meu casamento, mas eu não mereço usar algo tão especial num casamento falso. Quando você se casar de verdade, com alguém que te ame de verdade, você que deve usar. Peguei o véu com as mãos trêmulas. Era delicado, antigo, cheio de história e amor. Sabrina, comecei, mas ela me interrompeu. Não me perdoa agora, ela disse. Ainda não. Eu preciso provar que mudei. Preciso provar que aprendi. Mas um dia, quando você achar que eu mereço, talvez possamos ser irmãs de verdade. Olhei para ela, ainda linda mesmo com o rosto manchado de lágrimas, mesmo com o coração partido, mesmo com a vida destruída. Mas havia algo diferente nos seus olhos verdes. Uma humildade que nunca estivera lá antes. Uma consciência que ela nunca havia demonstrado. Pode ser, respondi. Pode ser que um dia possamos. E pela primeira vez em muitos anos, acreditei que isso era verdade. 6 meses se passaram desde o que nossa família agora chama de o casamento que não aconteceu. 6 meses que mudaram tudo. Nossa dinâmica familiar, minha relação com Sabrina e, principalmente, minha percepção sobre mim mesma. Bruno foi condenado por estelionato e associação criminosa.
As investigações revelaram que ele integrava uma rede de golpistas especializados em fraudes matrimoniais, com pelo menos 7 vítimas identificadas em 3 estados diferentes. Ele pegou 4 anos de prisão e ainda responde por processos cíveis das mulheres que enganou. A herança de Sabrina permaneceu intacta. Ele nunca chegou perto do dinheiro dela. Sabrina cumpriu sua promessa de mudança. Começou terapia na semana seguinte ao casamento cancelado, vendeu o apartamento que havia comprado pensando na vida conjugal e se matriculou num curso de administração. Quero aprender a cuidar do meu próprio dinheiro, ela me disse. E quero entender como você sempre foi tão esperta para essas coisas. Nossos encontros começaram formais, tensos, carregados de história não resolvida. Ela me procurava uma vez por semana, sempre pedindo conselhos sobre a faculdade, sobre trabalho, sobre como reconstruir sua vida. Aos poucos, as conversas foram ficando mais naturais, mais íntimas, mais parecidas com o que irmãs deveriam ter. Eu sempre achei que você me odiava. Ela me confessou numa tarde, enquanto tomávamos café na minha cozinha. Desde criança, eu sentia que você me olhava com raiva. Não era raiva, respondi, mexendo o açúcar na xícara. Era inveja. Você recebia tanta atenção, tanto carinho, tanto reconhecimento só por existir. Eu tinha que me esforçar tanto para ser notada, e mesmo assim, nunca conseguia. Mas você sempre foi melhor que eu em tudo que importa, ela disse. Inteligente, determinada, corajosa. Eu só era bonita. E beleza. Beleza não dura para sempre. Foi estranho descobrir que minha irmã havia passado a vida inteira se sentindo inferior também. Inferior intelectualmente, profissionalmente, emocionalmente. Nós duas tínhamos crescido na mesma casa, com os mesmos pais, mas cada uma vendo apenas as qualidades da outra e as próprias deficiências. O processo de perdão não foi instantâneo. Houve recaídas, discussões, momentos em que as feridas antigas voltaram à superfície. Mas havia algo diferente agora. Uma honestidade que nunca tivemos antes. Sabrina não tentava mais minimizar o mal que havia feito, e eu não tentava mais ignorar minha sede de vingança. Você fez certo, ela me disse num desses momentos de tensão. Se eu estivesse no seu lugar, depois de tudo que eu fiz, eu teria feito pior. Você me salvou de uma forma que eu não merecia. Mamãe e papai também mudaram. A situação toda os forçou a enxergar a dinâmica familiar que haviam criado sem perceber. Mamãe começou a me elogiar mais, a valorizar minhas conquistas profissionais, a demonstrar orgulho da filha que sempre deu como garantida. Papai, sempre mais reservado, passou a me incluir mais nas decisões familiares, a pedir minha opinião sobre investimentos e questões práticas. Nós falhamos com você, mamãe me disse numa conversa difícil que tivemos 3 meses depois do casamento. Nós te tratamos como se você não precisasse de atenção, como se você fosse forte demais para precisar de carinho. Achamos que por você ser inteligente e independente, você não precisava de validação. Todo mundo precisa de validação, respondi. Eu só aprendi a viver sem ela. Profissionalmente, minha vida decolou de uma forma que eu não esperava. A história de como descobri e expus Bruno se espalhou pelos círculos empresariais da cidade. Várias empresas me procuraram oferecendo consultoria em prevenção de fraudes e análise de riscos. Abri minha própria empresa, especializada em investigação corporativa e devido diligência. Meu primeiro grande caso foi investigar um possível golpe numa empresa de construção civil. O padrão era familiar, um sócio novo, carismático e convincente, que havia aparecido na vida dos donos originais com promessas de expansão e crescimento. 3 meses de investigação revelaram que ele era outro especialista em golpes empresariais, com histórico em 5 cidades diferentes. Como você consegue identificar esses caras tão rapidamente? Meu cliente perguntou, impressionado com o relatório que apresentei. Experiência pessoal. Respondi com um sorriso amargo. Eu sei reconhecer um mentiroso profissional quando vejo um. A ironia não passou despercebida por mim. Bruno havia destruído minha vida pessoal,
mas havia criado minha carreira profissional. O trauma havia se transformado em expertise, a dor em ferramenta de trabalho. Romanticamente, mantive distância de relacionamentos sérios durante esses 6 meses. Precisava me curar, me redescobrir, entender quem eu era fora do papel de irmã menos favorecida ou mulher traída. Saí com algumas pessoas, fiz alguns amigos novos, mas nada muito profundo. Você não pode deixar o Bruno estragar sua capacidade de amar. Sabrina me disse numa de nossas conversas. Ele já roubou tempo demais da sua vida. Não estou com medo de amar, respondi. Estou aprendendo a me amar primeiro, coisa que nunca fiz antes. E era verdade. Pela primeira vez na vida, eu estava genuinamente satisfeita comigo mesma. Não precisava da validação de ninguém para me sentir valiosa. Tinha construído uma carreira baseada nas minhas próprias habilidades. Havia enfrentado uma situação impossível e saído vitoriosa. Havia salvado minha irmã de um golpista profissional usando apenas minha inteligência e determinação. O véu da vovó ficou guardado no meu armário, esperando o dia certo. Mas pela primeira vez na vida, eu não estava com pressa. Se o amor verdadeiro aparecesse, ótimo. Se não aparecesse, eu continuaria bem do mesmo jeito. Num sábado à tarde, Sabrina apareceu no meu apartamento com uma expressão estranha no rosto. Preciso te mostrar uma coisa, ela disse puxando o celular. Recebi uma mensagem hoje, de uma das ex-vítimas do Bruno. Era a Márcia, a primeira mulher que eu havia entrevistado durante minhas investigações. Ela havia me encontrado nas redes sociais e descoberto o parentesco com Sabrina. Quero agradecer sua irmã, dizia a mensagem. Por causa da exposição que ela fez, conseguimos juntar evidências suficientes para reabrir os processos contra Bruno. Ele vai ter que nos ressarcir integralmente. Depois de 3 anos tentando recuperar meu dinheiro, finalmente vou ter justiça. Outras mensagens similares chegaram nos dias seguintes. Cleusa, Patrícia e 2 outras mulheres que nem sabíamos que existiam. Todas agradecendo, todas falando sobre como a exposição pública havia dado força para suas próprias lutas judiciais. Você não só salvou a mim, Sabrina disse. Você salvou todas elas. Você devolveu a dignidade para mulheres que nem conhecia. Não havia planejado isso. Minha intenção original era apenas expor Bruno, proteger Sabrina e talvez conseguir um pouco de justiça pessoal, mas as consequências haviam se espalhado muito além das minhas expectativas. Na semana passada, fui convidada para dar uma palestra numa universidade sobre identificação de golpes amorosos e empresariais. Estava nervosa. Nunca havia falado em público sobre o assunto de forma tão formal. A plateia era composta principalmente por estudantes de direito e administração, mas havia algumas pessoas mais velhas que claramente tinham interesse pessoal no tema. Contei minha história de forma objetiva, focando nos sinais de alerta que havia identificado, nas técnicas de investigação que havia usado, nas lições aprendidas. Evitei drama desnecessário, mantive o tom profissional. Durante a sessão de perguntas, uma jovem levantou a mão. Você não sente culpa por ter exposto tudo publicamente? Sua irmã foi humilhada na frente de 200 pessoas. A pergunta me pegou de surpresa, mas percebi que era algo que eu precisava responder, não só para a plateia, mas para mim mesma. Sinto, respondi honestamente. Sinto muito pela dor que causei à minha irmã, mas não sinto culpa pela exposição em si. Bruno Silva era um criminoso profissional que havia enganado pelo menos 7 mulheres. Ele iria continuar enganando outras se não fosse parado. Às vezes, a humilhação pública é o preço que pagamos quando nossas escolhas privadas machucam outras pessoas. Depois da palestra, uma senhora de cabelos grisalhos se aproximou de mim. Minha filha está namorando um homem que me dá muito medo, ela disse. Ele apareceu do nada. É perfeito demais. E já está falando de casamento depois de 3 meses. Você poderia investigá-lo para mim? Entreguei meu cartão para ela. Vou ajudar sua filha da forma que ninguém me ajudou. Hoje, quando me olho no espelho, vejo alguém diferente da mulher insegura e carente que era há 1 ano.
Vejo uma profissional respeitada, uma irmã que reconquistou o amor da família, uma mulher que enfrentou a pior traição possível e saiu mais forte do outro lado. Sabrina está se formando em administração no final do ano. Está namorando um colega de faculdade, um rapaz simples, honesto, que a trata bem sem exageros ou encenações. Ele não é o mais bonito, ela me disse. Mas quando ele me olha, eu sei que ele está vendo quem eu realmente sou. Ainda temos nossos momentos difíceis. Ainda brigamos às vezes. Ainda temos que lidar com o peso da história entre nós. Mas agora brigamos como irmãs normais, não como rivais eternas. Na semana passada, ela me mostrou o convite de formatura que estava mandando fazer. Quero que você seja minha madrinha, ela disse. Não porque somos irmãs, mas porque você me ensinou que inteligência é o bem mais valioso que uma mulher pode ter. Aceitei, claro. E enquanto olhava para o convite, pensei em como a vida pode dar voltas impressionantes. Há um ano, eu estava planejando meu próprio casamento, me preparando para ser a esposa de um golpista. Hoje, sou uma empresária bem-sucedida, uma irmã respeitada, uma mulher que descobriu sua própria força. Bruno ainda está na prisão. Ocasionalmente, recebo atualizações do processo criminal através dos advogados das vítimas. Soube que ele tentou apelar da condenação, alegando que as evidências foram obtidas de forma ilegal. O recurso foi negado. Soube também que outros presidiários não foram muito receptivos com um homem conhecido por enganar mulheres vulneráveis. Não sinto pena dele. Não sinto raiva também. Sinto nada. Ele se tornou irrelevante na minha vida. Uma nota de rodapé numa história que é muito maior que ele. Às vezes me pergunto, como teria sido se eu não tivesse descoberto a verdade sobre Bruno? Sabrina teria se casado, ele teria roubado o dinheiro dela. Ela teria passado 2 anos sendo enganada antes de ser descartada. Eu teria passado o resto da vida me sentindo inadequada, rejeitada, inferior. Mas descobri. E ao descobrir, salvei não só minha irmã, mas várias outras mulheres que nem conhecia. Mais importante, me salvei. Ontem à noite estava organizando meus documentos quando encontrei uma foto antiga nossa. Sabrina e eu aos 8 e 5 anos, respectivamente, fantasiadas para o carnaval. Ela de princesa, eu de super-heroína. Na época pensei que era uma diferença que dizia tudo sobre nós. Ela sonhava em ser salva, eu sonhava em salvar. Olhando a foto agora, percebo que ambas conseguimos realizar nossos sonhos. Ela foi salva. De um golpista, de um casamento falso, de uma vida desperdiçada. E eu salvei. Não só ela, mas outras mulheres. E principalmente a mim mesma. Guardei a foto na carteira. É um lembrete de onde viemos e de quem nos tornamos. Hoje, quando nos encontramos em reuniões familiares, Sabrina não abaixa mais o olhar quando me vê. Ela sorri, me cumprimenta, pergunta sobre meu trabalho, demonstra interesse genuíno pela minha vida. Eu retribuo da mesma forma. E quando alguém novo chega na família e comenta sobre como somos diferentes uma da outra, nós duas sorrimos. Somos diferentes mesmo. Ela é a linda, eu sou a inteligente. Ela é a sonhadora, eu sou a prática. Ela é a que inspira, eu sou a que protege. E finalmente, depois de 28 anos, descobrimos que essas diferenças não nos tornam rivais. Elas nos tornam complementares. A verdade realmente encontrou um jeito de aparecer. E quando apareceu, em alta definição numa tela de 2 metros, na frente de toda a nossa família e amigos, ela não trouxe apenas justiça. Trouxe libertação. Libertação de mentiras, de inseguranças, de uma dinâmica familiar tóxica que durava décadas. Libertação de um homem que via mulheres como alvos fáceis. E, principalmente, libertação da versão de mim mesma que acreditava não ser suficiente. Sou suficiente. Sempre fui. Só precisava aprender a enxergar isso. Às vezes, a melhor vingança não é machucar quem nos machucou. É simplesmente deixar a verdade falar por si só e depois seguir em frente para construir uma vida tão boa que o passado se torna irrelevante.
E é exatamente isso que estou fazendo.